19, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou, ele disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma gotinha de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, que fendia os montes e quebrava as penhas do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que faz aqui, Elias? E Elias repete a mesma coisa que ele já tinha dito antes. Quantos conhecem esse texto? Esse texto é bastante conhecido, né, irmãos? Esse texto aqui fala do profeta Elias. Eu já pude estar pregando, ministrando sobre esse texto em outras oportunidades. E aqui eu quero nessa noite deixar que o Espírito Santo de Deus use a minha vida para falar ao teu coração, como também para falar ao meu coração, porque eu acredito que o fato de eu estar aqui pregando não significa que Deus não esteja falando comigo na sua palavra. Não quer dizer que eu estou aqui para falar para você. Na realidade, o que a gente entende é que aquele que prega primeiro tem que receber para depois entregar. Então primeiro Deus tem que falar para mim, para depois eu poder falar para vocês. Mas essa noite eu quero analisar aqui esse texto que fala de Elias, desde o momento em que Jezabel, que era a esposa de Acabe, aquela mulher que matava os profetas de Deus, aquela mulher que representava ali no reino de Israel a presença, a influência, a ação do inimigo na vida do povo. E aquela mulher, ela lança uma palavra de morte sobre Elias. Ela diz: Eu te matarei. E ela determinou um dia, um horário, uma maneira. E aquela palavra entrou no coração de Elias. Elias temeu aquela palavra, ele fugiu. E diz a palavra de Deus que ele se colocou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. E Deus teve que visitar Elias. Deus teve que mandar anjo visitar Elias para tirar ele daquela situação. E eu fico pensando assim, irmãos, que Elias, ele se deixou abater e ele quase desistiu. Ele quase desistiu. Ele quase abandonou tudo. Abandonou o ministério, abandonou sua vida, abandonou sua existência, porque ele chegou a pedir para si a morte. Naquele momento, eu posso dizer assim, que Elias pensou até em suicídio. Elias pensou até em perder a vida. E a gente fica pensando assim: mas Elias não era um profeta de Deus? Ele não era um homem cheio do Espírito Santo?
E era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus havia usado há poucos instantes atrás para destruir todos os profetas de Baal e de Azera, um homem que fez cair fogo do céu. Elias tinha tanto poder de Deus na vida dele, irmãos, que ele orou com tanta convicção que a água pegaria fogo, e a água pegou fogo, que é uma coisa impossível de acontecer, mas a palavra de Deus que até a água pegou fogo, né? Eu nunca vi água pegando fogo. Alguém que já viu água pegando fogo? Possível, né, irmãos? Mas isso aconteceu. Então Elias era um homem que tinha muito da presença, muito do poder de Deus na sua vida, porém se abateu, porém ficou abatido. E isso me traz, irmãos, o entendimento de que o êxtase espiritual na nossa vida muitas vezes não nos privará de muitas vezes nos abatermos, de muitas vezes desanimarmos, de muitas vezes, irmãos, pensarmos até em desistir das coisas, ou pensarmos em desistir de tudo. E por que Elias quase desistiu? Primeiro, porque Elias, ele ficou refém da depressão. O que é depressão, pastor? Há um tempo atrás os crentes falavam que depressão é coisa do diabo, né? Hoje em dia as pessoas entendem que depressão não é somente uma ação espiritual, que depressão também é uma doença. Um psicanalista me disse assim sobre depressão, que depressão é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, que produz uma alteração do humor, caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, de amargura, de desencanto, de desesperança, de baixa autoestima, de culpa, assim como distúrbios de sono e distúrbios também do apetite. Então olha só, como que a depressão ela tem vários sintomas, e talvez alguma dessas situações já aconteceu com você. Nesse ano de 2020, com tantas situações difíceis, com tantas situações traumáticas, né, Jus? Às vezes o nosso coração fica abatido, às vezes nós nos sentimos, irmãos, sem forças, porque é isso que a depressão faz com a pessoa fica sem forças. O que pode levar um crente consagrado, um crente que conhece a Deus, um crente que tem intimidade com Deus, um crente que tem muito do poder de Deus na sua vida, o que pode levar um crente muitas vezes a ter alguma espécie de depressão? Primeiro, o cansaço. Preste atenção nessa palavra, cansaço. Quem já se sentiu cansado em algum momento? Levanta a mão bem alta para mim ver. Todo mundo. Sabia que nós estamos vivendo uma época do estresse? Sabia que nós estamos vivendo uma época vamos dizer assim, da tensão, da exposição a uma rotina extenuante de esforço, onde as pessoas estão correndo e estão vivendo cansadas, afadigadas. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Elias, ele estava tão cansado que ele não tinha vontade para comer, ele não tinha, irmãos, disposição para buscar nem comida e nem água para beber, comida para comer e água para beber. O que aconteceu? Deus mandou um anjo levar. Agora eu fico pensando, o cuidado de Deus, irmãos, cuidado de Deus. Elias, ele não conseguia cuidar dele mesmo, mas quando a gente não consegue cuidar da gente, Deus cuida. Amém, irmãos? Quando a gente não consegue cuidar da gente mesmo, Deus cuida da gente. Porque existem momentos em que nós não conseguimos cuidar da nossa vida. Existem momentos em que a gente não consegue cuidar das coisas mais simples da nossa vida. E aí o que acontece? Deus entra em cena. Deus entra em cena. A depressão ela nos leva a perder a percepção da realidade.
ela nos leva, irmãos, a nos concentrarmos mais no que nós sentimos e não naquilo que é real na nossa vida. Elias, ele se sentia derrotado, fracassado, entregue à mercê dos problemas. Era o sentimento que estava no coração dele, mas a realidade não era essa. A realidade é que ele não estava à mercê dos problemas. A realidade é que ele não estava sozinho. A realidade é que ele não estava, irmãos, nas mãos de Jezabel, mas ele não conseguia ver isso. E esse muitas vezes é o nosso problema. É o teu problema, é o meu problema, porque muita gente sente. Eu sinto que essa situação na minha vida não tem jeito. Quem já ouviu gente falar assim? Sebastião, não tem aquela pessoa assim que ela fala assim: eu sinto que não vai mudar, eu sinto que as coisas não vão acontecer. A pessoa fala o que ela sente. Queridos, será que o que nós sentimos realmente é a realidade das coisas? Será que o que nós sentimos realmente reflete a verdade de Deus sobre a nossa vida? Elias sentia que estava tudo perdido para ele, e não estava. O que eu quero dizer para você nessa noite é: muitas vezes o inimigo trabalha através das situações para colocar em nós sentimentos negativos que muitas vezes nos levam para longe das bênçãos, para longe das vitórias que Deus tem para nós. Não é porque você está sentindo de um jeito que aquilo realmente é verdadeiro. Deus não tem compromisso com o que a gente sente, Ele tem compromisso com aquilo que a sua palavra diz. E nós precisamos, irmãos, buscar a cada dia nos colocarmos aqui, dentro dessa palavra, para que nós possamos vencer muitas vezes sentimentos errados que entram no nosso coração. A depressão fez com que Elias se isolasse de todo mundo. Ele deixou seu servo em Berseba e sozinho ele foi para o deserto. Ou seja, ele não queria estar com ninguém. E muitas vezes é assim que o inimigo trabalha na nossa vida. Para que ele possa nos derrubar, muitas vezes ele tem que nos isolar. Às vezes, irmãos, o isolamento, a situação de você ficar sozinho, a situação de você se afastar das pessoas que te amam, a situação de você se afastar das pessoas que podem te ajudar, é tudo que o inimigo precisa para te dar uma rasteira, é tudo que o inimigo precisa para te derrubar. O inimigo levou Elias para um deserto, aonde ele estava sozinho, aonde ele estava sem ninguém. O inimigo fez Elias dar as costas para as pessoas que mais podiam ajudá-lo naquele momento, e ele ficou só. Porque a depressão, ela muitas vezes faz isso na nossa vida. Então a depressão é uma das doenças do século. O seu Drauzio Varela disse que ela é uma doença psiquiátrica crônica, recorrente, que altera o humor, que leva a pessoa a uma tristeza profunda, sentimento de amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa. Tudo isso muitas vezes é aquilo que o inimigo quer colocar no coração do crente através da depressão. E muitas vezes a depressão está presente na vida de um crente consagrado. Às vezes a depressão está presente na vida de um crente que ora, na vida de um crente que conhece a Deus, na vida de um crente que lê as Escrituras. Por quê? Porque aquele crente, ele está cansado, ele se deixou envolver pelas situações, pela rotina extenuada, de um esforço constante, entrou num ativismo e cansou. Crente também cansa, e quando o crente cansa, ele se torna um alvo fácil para a depressão. Eu estou entrando aqui no campo do Lucas, né, que trabalha com essas questões. Então Elias era um homem cheio da presença de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, mas houve um momento em que ele entrou debaixo de um zimbro, pediu a morte, e não tinha força para comer, e nem força para beber, ou para
buscar comida ou para buscar água para o seu sustento pessoal. A depressão, ela te isola. Elias se isolou de todo mundo. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, querido, como pastor que Deus colocou à frente dessa igreja, não se isole nos seus momentos de angústia, não se isole nos seus momentos de tristeza, não se isole nos momentos quando você estiver sendo confrontado com problemas que você não consegue resolver. Busque a presença de Deus com seus irmãos. Busque a presença de Deus com seus irmãos. Divida o seu fardo. O que o Senhor Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que o Senhor Jesus usa a palavra cansados? Porque Ele sabia que nós nos cansaríamos. Hoje é o tempo do estresse, hoje é o tempo da correria. Não tem gente que você encontra na rua, você fala: e aí, irmão, como é que tá? A pessoa fala assim: na correria. Quem já encontrou alguém assim? Quem está na correria muitas vezes aí, no dia a dia? Levanta a mão aí. Eu não só encontrei, como eu já disse isso, irmãos. Teve momentos assim que alguém me cumprimentou: e aí, irmão, como é que você está? Eu falei: cara, eu estou na correria, porque realmente eu estava cumprimentando a pessoa ali, mas pensando naquilo que eu tinha que resolver lá na frente. E é assim que nós estamos vivendo a cada dia. Nós estamos fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ou estamos fazendo uma coisa aqui, mas pensando nas 2 coisas que a gente tem que fazer lá na frente. E isso vai cansando, isso vai tirando as nossas forças. Só que quando as suas forças acabam, as forças de Deus, elas são inesgotáveis. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos renovar as nossas forças em nós mesmos, e é aí que nós fracassamos. A depressão, ela te isola dos outros. A depressão te leva a perder a visão da realidade, te leva a se concentrar nos seus sentimentos. O que você sente passa a dirigir a sua vida. A depressão te leva ao desejo de morte, à renúncia da vida. A depressão, queridos, ela nos leva ao desânimo. Ao desânimo. E o Senhor, Ele não quer que você esteja desanimado, né? O Senhor, Ele não quer que você esteja desanimado. Por isso Ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Elias, ele se abateu, ele quase desistiu, porque ele também ficou refém do medo. Primeiro ele ficou refém da depressão, depois ele ficou refém do medo. Existem 3 tipos de medo na nossa vida: o medo moral, o medo afetivo e o medo espiritual. O medo moral é aquele medo que a pessoa tem de fazer o que é certo e sofrer alguma consequência, de fazer o que é certo e ser rejeitado ou desprezado pelas pessoas. E nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes nós somos cercados por situações ou por pessoas que, em função do compromisso com o erro, muitas vezes quer colocar em nós o medo de fazer o que é certo. Se você fizer o que é certo aqui, vai dar problema. E muitas vezes nós somos levados a ficar com medo de fazer o que é certo. Por quê? Porque tem um monte de gente fazendo o que é errado. E se você não fizer o que é errado junto com eles, você vai sofrer, você vai ser excluído, você vai ser rejeitado, você vai perder. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: perca o que tiver que perder, mas não perca a sua fé, não perca o seu caráter, não perca a sua comunhão com Deus, não perca a sua obediência, por nada nesse mundo. Existe o medo afetivo, que é aquele medo de você amar as pessoas e se decepcionar com elas. Quem aqui já teve medo assim de se entregar demais, amar demais e depois ser traído ou se frustrar com alguém no seu relacionamento? Não vou pedir para você levantar a mão, porque são situações assim muito particulares, né? Mas talvez pessoas aqui já tenham tido medo, e às vezes eu vejo isso dentro do casamento.
Existem pessoas que falam assim: ah, pastor, mas se eu me entregar demais, a pessoa pode pisar em mim. Se eu me entregar demais, se eu amar demais, a pessoa vai abusar de mim. Isso mostra o quê? O medo. Às vezes pessoas estão vivendo juntas num relacionamento conjugal, mas uma tem medo de amar demais a outra e aquele amor se tornar uma fraqueza. Engano, irmãos, isso é engano, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Jesus, ele não teve medo de amar os seus discípulos. Jesus não teve medo de nos amar, irmãos. Jesus não ficou pensando assim: ah, eu vou amar a Cecília, eu vou amar o Sebastião, eu vou amar o pastor Gaudilei, mas eu não vou amar muito não, porque eles podem errar. Não, irmãos, Ele nos amou inteiramente, independente dos erros, das falhas que nós possamos cometer. Ele nos amou, como Ele amou os discípulos. E Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus estava dizendo assim: eu estou disposto a morrer por vocês, ainda que vocês não estejam dispostos a fazer o mesmo por mim. Jesus não teve medo de amar. Ele não teve medo de amar. Ele não teve medo de se entregar em amor para as pessoas que Ele amava. Só que o mundo, ele coloca em nosso coração medo. Cuidado com medo. O que a pastora Cleide disse aqui no domingo que nós temos que fazer com medo, irmãos? Rasgar e jogar no lixo. Ai, pastor, eu estou com medo de me entregar demais, de amar demais. Irmãos, ame quem você tem que amar. Quem é pai aqui, ame o seu filho. Quem é filho, ame os seus pais de todo o coração. Quem é marido, ame a sua esposa. Quem é esposa, ame o seu marido sem medo de amar. Ame, se entregue, se doe, porque é isso que Deus espera de nós. Existe um medo espiritual, é o medo de nós, é aquele medo de que o mal vai prevalecer. O mal vai prevalecer sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você, querido, se tem uma coisa que não vai prevalecer sobre a sua vida, é o mal. Sabe por quê? Porque Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege. Então o mal não vai prevalecer. Elias chegou um determinado momento em que ele ficou com medo de Jezabel. Ele ficou com medo do que ela poderia fazer contra a vida dele. Naquele momento ele perdeu a percepção de quem era o Deus que estava do seu lado, quem era aquele que estava guardando a vida dele. Um Deus que mandou anjos para estar com ele, e ele estava com medo de que o mal prevalecesse quando ele estava do lado daquele que tem todo o poder para fazer todo o bem que ele precisava na sua vida. Muitas vezes, queridos, o medo, ele tira a visão de quem é Deus na nossa vida como nosso guardador, como nosso vigia, como aquele que nos sustenta, como aquele que nos protege de toda e qualquer situação que o inimigo possa criar contra nós. 2021, tem gente que está com medo de 2021. Eu não estou com medo não, porque eu sei, irmãos, que ainda que em 2021 tenha coronavírus, tenha Covid, tenham dificuldades, em 2021 Deus estará comigo, como Deus estará com você. A mão de Deus estará conosco. Então eu não sei o que vai acontecer em 2021, mas eu tenho certeza de uma coisa: o mesmo Deus que esteve comigo em 2020 vai continuar comigo em 2021. Ele vai me dar a vitória, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. É Ele que me sustenta. Então nessa noite, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Elias quase desistiu, porque ficou refém do engano. Ele se enganou. Quem já se enganou aqui, irmãos? Levanta a mão aí. Quem já se enganou? Todos nós podemos nos enganar, irmãos. Elias se enganou acerca dos seus irmãos. Ele disse: só fiquei eu. Deus falou: eu deixei lá em Israel 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Ele
estava achando que ele era o único, que ele era o remanescente final dos fiéis a Deus. Deus falou: você está enganado. Tem mais gente, tem mais fiéis a mim que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho nessa. Elias se enganou acerca de si mesmo, Elias se enganou acerca dos seus irmãos, Elias se enganou sobre o cuidado de Deus, porque ele achou que Deus não estaria guardando naquele momento, e Deus o guardou. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus restaurou a vida de Elias. Elias foi restaurado primeiro quando ele percebeu a presença e o amor de Deus pela sua vida. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, querido, a primeira coisa que você tem que entender é que o amor de Deus por você é inabalável. O amor de Deus pela tua vida é inabalável. Ainda que você fraqueje, ainda que você esmoreça, ainda que você falhe, o amor de Deus não falha. Deus te ama em todas as circunstâncias. Deus te ama quando você acerta, mas Deus continua te amando quando você erra. Deus te ama quando você permanece em pé, mas Deus te ama quando você cai e Ele está ali para te levantar. E foi isso que Deus fez com Elias. Quando Elias caiu diante daquela depressão, quando Elias fraquejou diante daquela situação, Deus o levantou. Deus não o abandonou, porque o amor de Deus determina que Deus não nos abandone, mesmo quando nós o abandonamos. Deus o ajudou, Deus o colocou em pé novamente. Elias não conseguia cuidar de si mesmo, então Deus cuidou dele. Como eu disse agora há pouco, quando nós não conseguimos cuidar de nós mesmos, Deus cuida de nós. Deus entra em cena e Deus supriu as necessidades de Elias. Deus cuidou da vida de Elias. Deus deu descanso a Elias. Deus alimentou Elias. Deus levantou Elias. Segundo, Elias foi restaurado quando Deus o confrontou. Quando Deus o confrontou com perguntas relacionadas à sua incoerência. Deus perguntou para Elias assim, quando Elias estava numa caverna escondido, Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? Às vezes Deus pergunta para nós. Por que Deus pergunta? Porque Ele quer que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes. É a mesma coisa que aconteceu lá no Éden. Quando Deus procura Adão, Ele pergunta para Adão: onde você está, Adão? Eu pergunto para os irmãos: Deus não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia, irmãos? Ele não sabe todas as coisas? Mas por que Ele perguntou? Porque Ele queria que Adão parasse para avaliar onde ele estava. Às vezes a gente tem que avaliar a nossa vida e ver onde nós estamos. E muitas vezes essa questão de avaliar onde nós estamos não está relacionada com o local geográfico, mas com o posicionamento das nossas convicções espirituais. Muitas vezes nós temos que avaliar onde nós estamos em relação à nossa fé, em relação ao nosso compromisso com Deus. Talvez eu esteja te perguntando hoje: onde você está em relação à sua fé, em relação à sua confiança, em relação ao seu compromisso comigo? Onde você está? Como você está? Às vezes nós precisamos responder isso para Deus. A gente tem que olhar para dentro do nosso coração e ver aonde nós estamos. E se aonde nós estamos realmente condiz com quem nós somos. Porque quando Deus fala assim: Elias, que faz nessa caverna? É como se Deus dissesse assim: essa caverna não combina com quem você é. Essa caverna não condiz com quem você é como profeta. E às vezes, irmãos, é isso que Deus quer que a gente veja. Tem muitas coisas que não condizem com quem nós somos, que muitas vezes estão presentes na nossa vida. E Deus quer que a gente se desligue daquela situação. Quem você é, às vezes não combina com certas coisas que estão ligadas a você. E às vezes Deus coloca isso diante de você e fala:
que você está fazendo nessa situação? Por que você está agindo assim? Por que você está nessa posição? Por que você está nesse ambiente? Isso não condiz com você. Essa atitude não condiz com você. Essa situação não condiz com a sua vida. Por que você está agindo dessa forma? Por que você está agindo desse jeito? Às vezes Deus faz perguntas para nós e nós temos que responder para Deus. Os seus alvos são os mesmos de Deus? Uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar. Elias se restaurou, foi restaurado quando ele desabafou com Deus. Essa palavra de Deus que Deus perguntou e ele começou a falar: Senhor, eu me sinto assim, eu fiquei sozinho, fui perseguido. Ele começou a colocar para fora o que ele estava sentindo. Às vezes nós precisamos ir para o nosso quarto e falar com Deus sobre os nossos problemas. Qual é o problema que tem incomodado o seu coração? O que tem afligido a sua alma? Conte para Deus, coloque nas mãos de Deus, entregue para Deus, e você vai ver que Ele vai te aliviar, Ele vai tirar aquele peso de você. Será que a gente tem ido realmente no secreto para falar com Deus, para desabafar com Deus? Em último lugar, Elias, ele se restaurou, foi restaurado quando se comprometeu com o seu chamado. Deus o chamou de novo e disse: Elias, você tem um chamado, e eu quero que você desenvolva isso na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite aqui, todos vocês estão aqui, e eu, todos nós temos um chamado, e quando nós nos comprometemos com isso, Deus nos levanta, Deus nos fortalece, Deus nos dá ânimo renovado, Deus nos dá poder, Deus nos capacita. Então não permita que as palavras negativas, que a ação do inimigo contra a tua vida venha desviar você do foco. Você é de Deus, sua vida está na mão de Deus, você é um chamado por Deus. Então se coloque nessa posição. E se você muitas vezes se sente enfraquecido diante das lutas, Deus é a solução. Estar aqui nessa noite, buscar a presença de Deus, é a solução para a sua vida. É o momento de se renovar, é o momento de se encher novamente da presença de Deus. Então eu quero que você fique em pé, para que nós possamos orar.